Emocionante. Diarista surpreende ao salvar filha de milionário em afogamento. Descubra o incrível. Num lindo amanhecer em Ilhabela, a cidade costeira cheia de cor e vida, a rotina de Dona Marta começava mais uma vez. Com 32 anos, ela era uma força da natureza, uma diarista batalhadora, mãe solteira da pequena Lúcia, de apenas 10 anos. Acordava antes do sol raiar, sentindo o frescor da brisa do mar que se misturava aos sons vibrantes do pagode ecoando pelos barracos do bairro. Um mundo repleto de histórias, de promessas e de uma realidade dura que ela tentava driblar com sua força e amor incondicional pela filha. Com a determinação de quem luta por um futuro melhor, Dona Marta preparou-se para mais um dia de trabalho enquanto Lúcia, animada, a implorava para ir à praia com as amigas. Dona Marta hesitou, lembrando-se da infância que a vida lhe tirara. Mas, ao ver o sorriso radiante da filha, aceitou. Só não se afasta do grupo, viu? Disse ela, sentindo uma alegria misturada a um medinho no peito. Que lindo momento imaginou viver, enquanto via a filha correndo em direção ao mar, como se os problemas simplesmente não existissem. A areia quente, a risada das crianças e o som das ondas criavam um panorama perfeito, mas o encanto logo se tornaria pesadelo. Enquanto as meninas se divertiam, Lúcia se afastou mais do que deveria, atraída pelas ondas que pareciam dançar ao seu redor. A adrenalina começou a subir quando Dona Marta, após terminar seus serviços, lembrou da filha. Um arrepio a percorreu enquanto olhava na direção da água. Seu coração disparou em um momento de pavor indescritível. Dona Marta viu Lúcia, lutando contra a correnteza, os braços e pernas se debatendo em desespero. O instinto de mãe foi mais forte que qualquer medo, ela não pensou duas vezes. Com um grito sufocado, mergulhou nas águas geladas, lutando contra a força do mar, contra a incredulidade das pessoas ao redor. A cena se transformou em um clímax emocional, uma verdadeira batalha pela vida da filha, entre a esperança e o desespero. Após um esforço titânico, finalmente puxou Lúcia para a segurança da praia. Mas o alívio durou pouco. Quando Carlos, o milionário dono do iate que sempre atraiu o olhar da cidade, se aproximou, foi como se o mundo inteiro estivesse contra ela. A indignação em sua voz não deixava espaço para heroísmo. Ele olhou para a aparência simples de Dona Marta e, com desprezo, começou a disparar palavras arrasadoras. No fundo, Dona Marta sabia que ele não inibia sua coragem, mas a dor da exclusão queimava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Marta sentia seu peito apertando ao perceber que seu ato de bravura era simplesmente ofuscado pela visão limitada de um homem que não via valor nas pessoas como ela. Mas quando as palavras duras de Carlos foram finalmente reduzidas a um gesto inesperado, uma mão estendida, um convite à empatia, a situação se transformou em um dilema. Aceitar a oferta poderia ser um passo para um novo começo, mas também a colocaria em um conflito interno que poderia mudar sua vida. A narrativa de Dona Marta estava apenas começando, e a batalha dela por reconhecimento e dignidade se intensificaria. O que ela escolherá? A luta por justiça estava prestes a eclodir, enquanto as ondas do mar pareciam refletir toda a confusão de sentimentos em seu coração. A transformação estava a caminho, mas o futuro, esse ainda estava por vir. O olhar de Dona Marta fixou-se na mão estendida de Carlos, e a incerteza a envolveu como um manto pesado. O que seu gesto poderia representar? Um reconhecimento? Uma chance de mudar sua vida? Ou apenas uma demonstração de que, no fundo, ele a via apenas como uma simples diarista? A vida dela sempre foi marcada por escolhas difíceis, mas essa poderia ser a mais desafiadora de todas. Um lufado de vento trouxe o cheiro do mar, misturado às vozes das crianças brincando na areia. Lúcia, ainda tremendo e atordoada, olhava para a mãe, os olhos grandes refletindo o turbilhão de emoções.
Dona Marta sentiu o coração se apertar. De repente, tudo girava em torno da proteção que sempre queria dar à filha, mas agora também tinha que pensar no que era melhor para ambas. Eu não sei, a voz de Dona Marta vacilou. As pessoas ao redor ainda murmuravam, algumas admirando sua bravura, outras apenas observando. Carlos continuou a segurar a mão, mas suas feições eram ambíguas. Havia ali uma tensão entre o desprezo do passado e a esperança de um futuro. Marta, você salvou minha filha. Ninguém faz isso sem ter algo de bom dentro de si. O que eu estou oferecendo não é um favor, é uma oportunidade. Pense nisso como uma forma de agradecer, disse Carlos, com um tom que misturava sinceridade e um desconforto quase palpável. Enquanto as ondas continuavam a quebrar na praia, Dona Marta lutava internamente. Aceitar o que ele estava oferecendo poderia abrir portas. Mas e se as portas fossem apenas uma ilusão? Mas a que custo? Perguntou-se. Ela não queria que Lúcia crescesse acreditando que a generosidade de alguém, apenas porque tinha dinheiro, fosse a solução para todos os problemas. Carlos assentiu, como se percebesse seu dilema. O alívio, a admiração dos outros, o peso da aprovação, tudo isso flutua ao redor e a distrazia das verdades que conhecia tão bem. Olha, eu sei que a vida não é simples, e que você fez um grande sacrifício. Eu não sou uma pessoa fácil, mas também não sou apenas um milionário. Eu conheço o que é a luta. Acredite, juntos podemos fazer a diferença, ele insistiu, quase implorando, sua expressão tornou-se mais suave, menos agressiva. Dona Marta respirou fundo, observando o rosto ansioso da filha, esperando que a mãe tomasse uma decisão. O mundo parecia girar mais devagar naquele momento. E se eu falhar? Questionou, mais para si mesma do que para Carlos. O eco da pergunta ressoou em sua mente. Mas enquanto ela hesitava, uma nova voz se fez ouvir. Era um grupo de jovens na praia, fumando e fazendo brincadeiras, que riu de maneira escandalosa, quebrando a atmosfera tensa. Olha a diarista do milionário! Agora a gente vai ser servidos por ela, que chique! As palavras jogadas como facadas. A humilhação era como um soco no estômago de Dona Marta. Um calor subiu à sua cabeça, e em um instante, todas suas incertezas ruíram. Ela se virou para Carlos, o olhar decididamente firme. Se é para eu ser um projeto seu, não aceito. Não vou deixar que você me use para se sentir melhor. Eu sou mais do que uma esmola, eu sou uma mãe. O que ela não esperava era o desfecho das palavras de Carlos. Ele estava prestes a revelar uma parte de si que ninguém conhecia, algo que poderia mudar não só a vida dela, mas de todos ao redor. E enquanto ele abria a boca para falar, o som do mar começou a ficar mais intenso, como se as ondas quisessem ser parte da conversa. Um futuro estava prestes a ser desenhado, mas quem realmente estava no controle? A intensidade no olhar de Carlos parecia aumentar, uma tempestade de emoções se formando dentro dele. Fechou os olhos por um instante, como se segredasse uma oração ao vento que passava, e quando retornou a foco, havia uma sinceridade tão profunda que surpreendeu Dona Marta. Marta, eu preciso que você me escute. Sua voz estava tensa, mas não era apenas a pressão do momento. Ele parecia carregar o peso de algo que guardava há muito tempo. Se a minha filha está aqui hoje, é por causa de você. E eu não quero apenas devolver uma vida a ela. Eu quero fazer valer a pena. Minha vida foi marcada por perdas também. Os murmúrios da multidão ao redor começaram a silenciar, atraídos pela força das palavras de Carlos. Dona Marta ouviu, mas as vozes dos jovens ainda ressoavam em sua mente, ecoando dúvidas e desconfiança. O sorriso de Lúcia em sua mente implorava por uma decisão, e ela queria, acima de tudo, proteger o futuro da filha. E se você está me dizendo a verdade, Carlos? Ela hesitou, as palavras escorregando entre seus dedos. O que você quer realmente de mim? O que eu teria que abrir mão para aceitar sua oferta? Carlos se adiantou, a mão ainda segurando a dela com firmeza. Quero que você trabalhe comigo. Que você seja gerente do projeto que quero desenvolver na comunidade. Você é a única que entende a luta, a vida real. Eu não sei fazer isso sozinho. Mas com você ao meu lado, poderemos transformar vidas.
Eu prometo que não será como as pessoas pensam. É uma chance de fazer a diferença. O sol começou a se pôr no horizonte, pintando a praia de tons alaranjados e dourados, criando um contraste dramático com a tensão que pairava no ar. Dona Marta sentiu o calor dessa luz no rosto, como um sinal, algo que poderia iluminar seu caminho. Mas seu coração ainda estava dividido. E como posso saber que você não vai se esquecer de mim, de nós, assim que tudo estiver bem? Desafiou ela, sem esconder a preocupação em sua voz. Quantas vezes já não vi homens e mulheres que prometem ajudar e depois desistem? A expressão de Carlos se suavizou, a sinceridade refletindo em seus olhos. Eu sei como é. Estava lá, naqueles momentos mais sombrios. Eu não sou perfeito, já cometi erros. Mas quero ser parte da solução agora. Não apenas por você e pela Lúcia, mas pela minha filha também, que precisa entender que a vida não é sobre privilégios, e sim sobre empatia e união. Dona Marta sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. A conexão parecia mais profunda do que um simples pedido de ajuda. Era um reconhecimento. Ela olhou para Lúcia, que observava tudo com olhos curiosos e esperançosos. A menina inexperiente não sabia a batalha interna que a mãe enfrentava, mas sentia a gravidade do momento. Naquele instante, Dona Marta tomou uma decisão. Se você realmente quer fazer a diferença, precisamos de transparência. Não quero ser parte de um projeto que só existe para servir seu ego, ou para fazer você se sentir melhor. Se é para colocarmos nossas mãos à obra, quero que seja de igual para igual, declarou, com a voz firme e clara. Carlos assentiu, então, pensativo. Ele nunca havia considerado quão essencial era essa parte do relacionamento, a transparência e a igualdade. Havia um resquício de esperança ali, na luta de Dona Marta. Mas, não eram apenas palavras. Ele teria que provar que isso era real. Vamos fazer isso juntos, Marta. Mas, só precisamos de uma chance, ele respondeu com sinceridade. Ao fundo, as ondas continuavam a quebrar, agora parecendo sussurrar promessas em seus ouvidos. Mas, antes que pudessem selar o destino, um grito cortou o ar. Olha, a vaca foi pro brejo. Era uma voz familiar e cruel, um dos jovens do grupo, que zombava da cena. Dona Marta sentiu o sangue ferver. Poderiam se desviar daquelas provocações? Poderiam realmente erguer a cabeça e deixar superadas todas as humilhações passadas? O que Carlos faria a seguir poderia não só consolidar a decisão de Dona Marta, mas também reescrever a história de muitos, incluindo a dele próprio. As ondas continuavam a formar um mar de incertezas. E agora, mais do que nunca, a conversa estava longe de terminar. Carlos sentiu uma onda de emoção ao ouvir o grito escarnecedor do jovem. Era como se a provocação tivesse cortado o ar, e ele soube que aquela era a hora de reagir. Não só pela Dona Marta, não apenas pela sua causa, mas por todos que enfrentariam zombarias e inseguranças em busca de um futuro melhor. Ei, você, vem aqui! Carlos chamou, levantando-se com firmeza. O gesto rascunhou um momento de tensão, e a multidão começou a murmurar, some curiosidade e algumas risadas. O jovem que tinha feito a piada olhou para Carlos, um sorriso desdenhoso estampado no rosto. Você acha que isso é uma piada? Que a vida das pessoas é só para você brincar? Carlos avançou alguns passos, o coração acelerado. O que você vê aqui não é uma comédia. É um esforço real. Estamos falando sobre superação e oportunidades. As palavras de Carlos cortaram a multidão como uma lâmina. Silêncio. Ele olhou para Dona Marta, seus olhos refletindo um misto de emoção e dúvida. Lúcia segurou a mão da mãe, a inocência da criança preservando a esperança de que aquilo pudesse ser um começo. O carnaval de risadas e zombarias se transformou em murmúrios de surpresa. Você não sabe de nada, continuou Carlos, agora mais calmo mas ainda firme. Eu tenho certeza de que você também tem sua própria luta. O que está fazendo para melhorar a vida das pessoas ao seu redor? Porque eu quero acreditar que você pode ser melhor. O jovem ficou sem palavras. A frustração que antes drenava a emoção dele foi substituída por confusão.
Carlos não estava apenas atacando, ele o desafiava. E quando o olhar da multidão se virou, não era mais para rir, mas para se questionar. Acho que não faz suprir riso espancando palavras. Todos nós temos nosso papel nesta história. Então que tal juntar-se a nós? Carlos se virou novamente para Dona Marta, agora mais resoluto. Se formos trabalhar juntos, mostraremos a todos que é possível mudar, crescer, e que nunca é tarde para confiar uns nos outros. Dona Marta observou a transformação da cena diante dela. O jovem, que antes era um símbolo de desprezo, agora representava a possibilidade de mudança. As esperanças de Marta se acenderam quando os olhares mudaram. As pessoas começaram a sussurrar, algumas outras começaram a apoiar, balançando a cabeça, como se o chamado de Carlos tivesse ressoado em seus corações. Você tem razão, disse uma mulher da multidão, sua voz segurando uma intenção firme. Precisamos disso. E então, vozes começaram a se unir, pausadamente. O que se seguiu foi uma troca de olhares, um reconhecimento silencioso de que a verdade estava ali. Carlos sentiu um misto de confiança e fragilidade dentro de si. Ele não tinha todas as respostas, mas a ligação que começava a se formar entre ele, Dona Marta e a comunidade era palpável. Havia um desejo real por mudança. O sol começava a mergulhar abaixo do horizonte, e a praia agora se iluminava por uma nova luz, uma esperança renovada. Mas logo, interrompendo o clima de união, um novo grito ecoou. Vamos ver quem ri por último. E um grupo de jovens começou a avançar em direção a eles, armados com garrafas e mais provocações, olhando para esquentar um confronto. O coração de Carlos pulou. Ele olhou para Dona Marta e Lúcia, e nesta fração de segundo, uma pergunta crucial surgiu. Estariam prontos para enfrentar não apenas o desprezo, mas também a resistência de quem não aceitaria essa mudança? As ondas quebravam. A adrenalina subia, e a história deles estava prestes a receber uma nova reviravolta. O clima de união se ardia ao mesmo tempo que novas adversidades surgiam no horizonte. Carlos respirou fundo, o som das ondas atrás dele agora misturado aos gritos e risadas sarcásticas do novo grupo que se aproximava. Ele sabia que estava prestes a viver um momento que poderia desenhar o futuro de Dona Marta e Lúcia, um futuro que ainda era incerto, mas que ardia com esperança. Fiquem atrás de mim! Ele gritou, cercando a mãe e a filha com seu corpo. O grupo se aproximava rapidamente, e o brilho ameaçador nas garrafas fazia seu estômago revirar. Não era apenas uma briga, era um embate entre a esperança e o desprezo, entre o amor e a indiferença. As vozes que outrora estavam unidas no apoio a Carlos agora tremiam com o receio. Os jovens pararam a poucos passos, as expressões no rosto deles variavam entre ignorância e desafio. Olha quem se acha! O defensor dos fracos! O jovem que tinha iniciado a provocação pôs as mãos na cintura, rindo como se tivesse conta de suas vitórias passadas, uma vitória vazia, mas que o preenchia de alguma maneira. Carlos, que pulava entre a necessidade de lutar e o desejo de dialogar, decidiu que não poderia deixar a raiva dominar. Ei, é isso que vocês querem? Briga? Olhem ao redor. O que estamos construindo aqui é muito maior do que nós mesmos. Ele apontou para a multidão que começava a se mover para perto, as vozes hesitantes mas dispostas a se unirem à causa. Parece que você não sabe com quem está lidando, disse um dos jovens, fazendo um gesto ameaçador com a garrafa. Cuidado para não levar uma lição. Naquele momento, Carlos sentiu o peso das palavras que não eram só suas. Era um apelo a todos. Ele olhou para Dona Marta e Lúcia, cujos olhos estavam fixos nele, transbordando de expectativa e medo. O que ele fizesse agora não afetaria somente seu próprio destino, mas o futuro de tantas pessoas. Eu não quero brigar, Carlos disse, sua voz agora mais suave, mas carregada de firmeza. Quero que a gente se entenda. O que adianta se machucar? A vida já é difícil demais. Vamos encontrar um modo de nos ajudar. E naquele instante, uma coisa inesperada aconteceu. Um dos jovens, que tinha permanecido em silêncio, deu um passo à frente, os olhos fixos em Carlos. Você é corajoso, cara. Mas coragem sem propósito.
Faz você parecer um tolo. Carlos não recuou. E você não quer ser um tolo, quer? Pense em quantas pessoas precisam de você ao invés de zombar. Todo mundo deseja algo melhor, até mesmo nós, ele indicou a si mesmo e a dona Marta e Lúcia. O jovem hesitou, o olhar mudando lentamente de desprezo para uma espécie de consideração. No fundo, talvez ele sentisse o mesmo vazio que havia ecoado na voz de Carlos. A multidão começou a murmurar novamente. As pessoas olhavam entre os dois grupos, esperando. Mas antes que pudessem se aprofundar naquele momento, um grito cortou o ar. Pare com isso! Era uma voz familiar. Era a Valentina, a irmã de Carlos, um alicerce forte de sua vida, que vinha correndo pela praia. Ela parecia exteriorizar a tempestade que se condensara no ambiente, raiva, preocupação e determinação. Valentina, não, fique aqui! Carlos gritou, mas era tarde demais. Ela já havia atravessado a linha imaginária de segurança. O coração de Carlos disparou quando a atenção se voltou para Valentina e ele percebeu que um novo nível de adrenalina havia sido acionado. Agora, todo o foco estava nela. Se essa luta é uma luta por amor e mudança, então não me deixem de fora. Sua determinação ecoou. Ignorando a tensão, ela se posicionou ao lado do irmão. Estamos juntos nessa! Carlos sabia que a história deles acabava de ganhar um novo capítulo, mas o desenrolar daquela situação intensa era incerto. Ele olhou para Valentina, absorvendo a força que ela exalava. Agora era uma batalha não só contra a hostilidade, mas por corações e mentes. E enquanto os ânimos se exaltavam, ele se perguntou, seriam eles capazes de transformar o riso em risada, a zombaria em união? O que eles iriam fazer com esse poder que sentiam crescendo a cada segundo? A luta de Carlos tinha apenas começado. O silêncio que seguiu o grito de Valentina foi quase palpável. A tensão no ar era como uma corda esticada, prestes a romper a qualquer momento. Os olhos de Carlos percorriam o grupo adversário, buscando alguma fraqueza, alguma fissura na muralha de desprezo que eles pareciam ter construído. A presença de Valentina ao seu lado, firme e destemida, era um farol de coragem em meio à tempestade. Vocês estão apenas se zombando, Valentina disse, seu tom firme, mas com um toque de tristeza nas palavras. E isso não vai levar a lugar nenhum. Vamos abrir os olhos e nos unir, não lutarmos entre nós. Um dos jovens, que ainda mantinha a garrafa em punho, enfim se mexeu, sua expressão começando a vacilar. A coragem de Valentina estava começando a penetrar no escudo de indiferença que envolvia os outros. O que você sabe sobre nossa vida? Ele retrucou, embora a raiva em sua voz estivesse perdendo força. Vocês não têm ideia do que enfrentamos. Mas é exatamente isso que precisamos entender, interveio Carlos, sentindo cada palavra como um golpe no ar. Cada um de nós com nossas batalhas. Ao invés de brigar, que tal escutarmos? E se ao invés de nos dividirmos, nos uníssemos para, juntos, buscarmos algo melhor? Os murmúrios da multidão foram crescendo, algumas pessoas começando a se inclinar para a defesa de Carlos e Valentina. Um sentimento coletivo surgiu, uma ideia de que talvez a energia que estavam gastando em brigas poderia ser redirecionada para algo mais construtivo. Valentina olhou ao redor, percebendo que uma fissura se formava no grupo hostil. Nós todos sonhamos com um futuro melhor. Não precisamos lutar entre nós para conseguir isso. Sua voz ecoou forte e clara, como um chamado à ação que envolveu a praia. Nesse momento, uma garota entre os adversários, que havia escutado tudo em silêncio, deu um passo à frente. Seu olhar era nostálgico e confuso. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, ela murmurou, quase para si mesma. Carlos ouviu a fragilidade nas palavras dela e decidiu deixar a emoção guiar sua próxima fala. Todas as nossas vidas são entrelaçadas, e as nossas dores, iguais. Precisamos nos apoiar. E isso começa agora, aqui na praia. Ele fez uma pausa, sentindo a força das ondas, como um chamado à unidade. Vamos construir algo juntos. Ao fundo, Dona Marta segurava a mão de Lúcia, seu coração batendo acelerado. Ela viu as faíscas da mudança começando a brilhar no espírito do povo que se reunia. Lúcia, com os olhos brilhando,
Ergueu a cabeça, encorajando a mãe a acreditar que esse realmente poderia ser um momento transformador. Mas, de repente, um barulho cortou a tensão do momento como uma faca. Um carro acelerou na estrada, e todos os olhares foram rapidamente desviados. Um grupo de pessoas apareceu, e alguns deles tinham símbolos que deixavam claro, eram uma gangue marcada pelo poder e avareza. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estava claro que o que se desenhava ali não era simplesmente uma disputa de palavras, mas uma verdadeira batalha pelas suas vidas e esperanças. A cena, que deveria ser um momento de paz, agora parecia se transformar em algo sombrio. Valentina, fica perto de mim! Carlos gritou, enquanto sua mente começava a trabalhar a milhão, tentando desvendar os próximos passos. A cada segundo ele sabia que a luta pelo futuro de Dona Marta, Lúcia e de toda a comunidade se tornava mais intensa. O que eles iriam fazer agora com essa nova ameaça? A coragem dele seria suficiente para enfrentar mais um desafio, ou seria esse o momento em que tudo desmoronaria? A história de Carlos e Valentina estava longe de acabar, na verdade, uma nova saga apenas começava. O carro parado em frente à praia refletia a luz do sol como uma fera à espreita, pronto para atacar. A gangue saía do veículo com ares de superioridade, suas expressões duras e ameaçadoras. Carlos percebeu como o pavor começava a se espalhar entre os moradores. A euforia gerada por Valentina e suas palavras de unidade se dissipou como fumaça ao vento. Fiquem juntos! Ele gritou, cortando o silêncio como uma faca. Se espalharmos, seremos um alvo fácil. Mas a tranquilidade que tentava estabelecer parecia uma meta cada vez mais distante. Valentina, a poucos passos dele, mantinha a postura firme, em um contraste impressionante com a agitação ao redor. Ela olhou para Carlos, seus olhos brilhantes refletindo um misto de determinação e medo. Não podemos deixar que eles estraguem isso. Precisamos mostrar que somos mais fortes. Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlos. Ele sabia que Valentina tinha razão, mas o receio o envolvia como um manto escuro. O que eles poderiam fazer contra um grupo que estava claramente ali para intimidar? Um dos homens da gangue, com um sorriso sarcástico e um olhar desdenhoso, caminhou em direção ao grupo, atrativo como um predador. O que está acontecendo aqui, seus ratinhos? Estão fazendo uma festinha sem nós? A risada dele cortou o ar, e alguns dos jovens começaram a tremer, os olhos cheios de receio. Carlos apertou os punhos, e seu coração batia desenfreadamente. Não se deixe levar pelo medo. Estamos juntos. Ele olhou ao redor, notando que algumas das pessoas que estavam ouvindo Valentina agora hesitavam, seus rostos maculados pelo terror. O grupo adversário se aproximava, cada passo carregado de uma intenção clara. Cala a boca, moleque! Gritou um dos companheiros do desafiante, fazendo gestos para intimidir quem estava por perto. Ele lançou uma garrafa vazia em direção a Carlos, mas a garrafa passou de raspão, quebrando-se na areia. O estrondo soou como um alerta. Isso é o que vocês têm? Porradas? Ameaças? Valentina avançou alguns passos, sua coragem inflamando-se como um fogo em uma noite escura. Estamos cansados de viver com medo. Estamos aqui para lutar por um futuro melhor. A voz dela fez o grupo hesitar por um instante. Alguns membros da gangue trocaram olhares confusos, enquanto outros pareciam mais determinados, quase prontos para atacar. E como você pensa em conseguir isso? Um dos homens zombou, se aproximando de Valentina. Quem se importa com o que vocês pensam? Essa praia não é de vocês. É nosso território. Carlos sentiu um peso no estômago, a pressão se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. Mas as palavras de Valentina o motivaram. Exatamente. A praia é nossa. Vamos nos defender. Ele lançou um olhar para os outros, e, por um momento, as almas do grupo se entrelaçaram numa corrente de coragem. Nesse instante, um velho homem do bairro, conhecido por todos, se aproximou. Seu olhar sincero e firme pesava mais do que qualquer ameaça. Vocês são mais do que um número. Vocês têm histórias, sonhos. Não deixem que isso seja roubado por ninguém.
E com isso, a energia do grupo começou a mudar. Várias vozes se ergueram, somando-se à luta. O clima de tensão e medo começava a se mesclar com uma onda nova de esperança. Pessoas que antes hesitavam agora se uniam, criando um escudo humano. Quando os membros da gangue perceberam a transformação, a fúria deles se acentuou. "Vocês não vão sair impunes!" gritou o líder. Mas para Carlos, aquele grito soou como um chamado à resistência. Estava claro que aquela batalha se desenrolaria de uma forma ou de outra. Seria uma luta física ou uma luta por ideais? A resposta estava a poucos instantes de distância, enquanto a linha entre unidade e conflito se tornava cada vez mais tênue. "Preparem-se!" Valentina sussurrou, sua determinação ardendo mais forte do que nunca. "Se vamos lutar, que seja por algo que realmente vale a pena." Com um novo impulso, Carlos sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Era hora de se erguer, de lutar por justiça, esperança e a própria vida. Mas o que aconteceria a seguir? O impulso da descoberta estava prestes a se transformar em uma bifurcação que mudaria tudo. Como a bravura dele se manifestaria diante do confronto inevitável? O som do mar se tornava cada vez mais agitado, como se premeditasse a tempestade que se aproximava. Carlos sentia a brisa gelada em seu rosto, misturando-se à energia elétrica que pulava no ar. Ele olhou para Valentina, seu coração batendo no ritmo da expectativa coletiva. Instruções e promessas dançavam na mente de todos, enquanto a gangue parecia se organizar, formando um muro de desprezo e ameaças. "Vamos mostrar a eles o que sabemos fazer!" gritou um dos jovens, determinado a agir. A declaração trouxe um reforço imprevisto. Carlos se viu sorrindo, não só por sua coragem, mas pela esperança que começava a brotar entre os que eram, até então, sombras de si mesmos. Valentina se virou para o grupo. "Sejamos um só. Lembrem-se de por que estamos aqui." Suas palavras ecoaram, provocando um brilho renovado nos rostos. Tudo parecia possível, e, naquele momento, a força da coletividade poderia superar qualquer medo. Os membros da gangue, percebendo a mudança, avançaram. Um deles, um homem robusto com uma cicatriz na bochecha, gritou com desdém: "Acham que a força de vocês pode competir com a nossa? Vamos acabar com isso!" Enquanto palavras brutais se misturavam a risadas sarcásticas, Carlos respirou fundo. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o calor das lembranças, das esperanças e dos sonhos de sua comunidade. "Não estamos apenas lutando por nossas vidas ou pela praia, mas pela dignidade de cada um de nós." Valentina, percebendo o fervor no olhar de Carlos, subiu um pequeno banco de madeiras e, com a voz firme, proclamou: "União é nossa arma. Se eles vierem, virão para enfrentar todos nós juntos. Não somos vítimas, somos guerreiros." O grupo gritou em resposta, uma onda de determinação. As saídas para o medo se fecharam, e a certeza começou a infiltrá-los. Um leve sorriso se formou no rosto de Carlos. A dor e a luta tinham a capacidade de unir, e agora, isso era evidente. Os homens da gangue, percebendo que a coragem do grupo era mais afiada que esperavam, hesitaram. O líder, irritado, fez um gesto brusco para avançar, mas a multidão, agora coesa, não se intimidou. Um dos membros mais nervosos, em um ato de desespero impulsionado pelo medo, lançou outra garrafa ao chão. O estalo da quebra soou como um clarim de guerra. Com isso, a tensão se materializou. Carlos, com a adrenalina à flor da pele, decidiu dar o primeiro passo. "Se você quer briga, então vem." Sua voz era firme e potente. Ele avançou para frente e percebeu que outros faziam o mesmo. Um a um, eles tomaram coragem, formando uma linha reta em frente ao adversário. Valentina uniu-se a ele. "Não estamos sozinhos. Estamos aqui. Por cada lembrança, por cada sonho que queremos proteger." As palavras ecoaram como um mantra, reverberando nos corações daqueles que tinham se perdido. E então, o líder da gangue, encarando a união que havia se formado, começou a rir. "Vocês acham que isso aqui é uma festa? Isso não é mais que uma palhaçada.
Ele movimenta a mão, indicando que eles iriam atacar. A atmosfera se tornava abafada, a adrenalina disparava, e mesmo com o medo, havia um brilho de esperança no ar. Estamos prontos! Carlos sussurrou para Valentina. Tornaram-se um só, alimentados por um sentimento que nunca haviam sentido antes, pertencimento. E quando a confrontação parecia inevitável, algo inesperado aconteceu, um grito distante que cortou o ar como um raio. O que era? Uma distração, um sinal, ou, talvez algo mais? A multidão se virou, confusa, e a saída da tempestade abaixou, enquanto todos aguardavam pelo que aconteceria a seguir. O grito que cortou o ar reverberou como um eco distante, mas transformador. O som, carregado de desespero, fez com que a tensão que pairava sobre o grupo esmaecesse momentaneamente. Carlos, ainda lutando contra a adrenalina, virou-se na direção do som, seus olhos buscando algo entre as sombras da multidão. Valentina percebeu o olhar de Carlos, e sem hesitar, seguiu sua gaze. O que foi isso? Ela perguntou, sua voz tremendo um pouco, entre a curiosidade e o medo. A multidão também estava em alerta, e os membros da gangue pareciam igualmente confusos, como se o grito tivesse interrompido seu espetáculo de crueldade. Pode ser uma cilada, disse um dos mais jovens, seus olhos arregalados. Mas Carlos não podia ignorar a sensação de que havia algo mais acontecendo. O mesmo instinto que o levou a se unir àqueles jovens agora pedia que ele olhasse mais de perto. De repente, um grupo de pessoas surgiu de entre as árvores, correndo em direção à praia. Entre eles, uma figura se destacou, uma mulher de cabelos longos, com uma criança nos braços. O rosto da mulher estava pálido de pânico. A criança, de olhos arregalados, estava muito perto das ondas que quebravam ferozmente na areia. Não! O que está acontecendo? Valentina gritou, agarrando o braço de Carlos. Aquela criança está em perigo. O instinto de proteção tomou conta de Carlos, e os outros começaram a perceber a situação crítica. Vamos! Valentina exclamou, e todos, unidos, correram em direção ao barulho. Ao se aproximarem, o que antes parecia um espectro de uma luta agora se transformava em um dilema insuportável. O mar se agigantava e os gritos da mulher enchiam o cheiro da brisa salgada. Carlos, num impulso, decidiu que não podia apenas assistir. Ele lançou-se à água, sentindo as ondas frias contra seu corpo. Valentina veio atrás dele, os olhos concentrados na criança que se afundava lentamente na espuma do mar. Carlos, não! O mar está forte! Ela gritou, mas ele já não escutava. A determinação o guiava. As ondas devoravam o chão e, a cada passo, Carlos se sentia mais pesado. O medo era um companheiro constante, mas a urgência o impulsionava. Segura firme, eu vou te tirar daí! Ele gritou, estendendo a mão em direção à criança, que já se debatia entre as águas. Os soluços e os gritos da mãe se misturavam ao barulho do mar. O sentimento de esperança que antes o moveu agora se tornava uma necessidade visceral. Valentina não hesitou. Com coragem, fez o mesmo, emergindo ao lado de Carlos. Estamos juntos! Vamos! Bradou ela, e esse mantra os encorajava. Mas, à medida que mais camaradas se uniram ao resgate, a gangue assistia à cena, a perplexidade dando lugar a risadinhas nervosas. Olhem para isso! Eles vão se afogar também! Um dos homens zombou. Carlos não olhou para trás. A única coisa que importava era aquela criança. E com um último impulso, ele conseguiu alcançá-la. Dando-lhe um apoio firme embaixo dos braços, ele começou a puxá-la para a superfície, o coração batendo rápido. Concentre-se em mim, não desista! Carlos gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele e Valentina lutaram contra a força das ondas, cada um mais determinado do que o outro. Quando finalmente alcançaram a areia, a mulher deles esperando, o desespero em seus olhos agora se transformava em esperança. Mas a gangue começava a se agitar, percebendo que a união do grupo poderia lhes trazer consequências que não estavam prontos para enfrentar. Carlos sentiu um orgulho que pulsava em seus peitos, mas logo a tensão se readensou.
Seria esse o momento de virada? As ondas estavam mais fortes, não apenas no mar, mas na relação entre eles e a gangue. E, naquele momento crítico, Carlos olhou para Valentina, percebendo algo inusitado. Entre as ondas e os gritos, era a determinação deles que poderia mudar tudo. Rápido, precisamos voltar. Carlos disse, puxando Valentina para longe das águas. Mas era agora que o jogo mudava, o líder da gangue se aproximava, e a raiva em seu olhar prometia um impacto muito maior do que qualquer onda. O que Carlos e os outros estavam prestes a enfrentar poderia mudar tudo. Uma batalha em dupla pela vida e por um futuro. O que fariam agora? A adrenalina ainda pulsava em Carlos e Valentina, enquanto eles arrastavam a criança até a segurança da areia. A mulher, agora aliviada, sem lágrimas, mas com o coração a 1000 por hora, abraçou a pequena com força. Ali, numa mistura de choque e gratidão, a unidade do grupo se cravava mais firme em seus corações. Carlos sentiu um impulso de olhar para a gangue que assistia, cautelosa, ainda se recobrindo com o manto da raiva e desprezo. O líder da gangue, previamente divertido, agora parecia perder o controle, a fúria refletida em seus olhos escuros. Vocês são uns idiotas. O que estão fazendo? Estão se colocando em perigo. Estamos nos ajudando. Isso é o que importa. Valentina respondeu, seu tom firme, determinado a transformar esse momento em algo mais. Era a aliada de quem o grupo precisava, uma voz que ecoava esperanças enquanto desafiava o desprezo. Os outros começaram a se reunir. As pessoas que antes hesitavam, agora se erguiam, testemunhando o que Carlos e Valentina haviam feito. Aquela cena de bravura agora atravessava as barreiras do medo. A mudança estava no ar. Quem se importa com seus insultos? Um jovem do grupo levantou a voz, suas palavras afiadas cortando a tensão. Estamos aqui por algo maior. Todos juntos. Outros começaram a se unir, reconhecendo que haviam passado da hora de se deixarem afetar pelo desprezo. O líder da gangue estava confuso, sem saber como lidar com aquela reviravolta. Isso não acabou. Isso é só uma distração. Ele gritou, tentando retomar o controle. Mas as vozes estavam se unindo, formando um coro de resistência. Carlos sentiu seu coração aquecer quando ouviu rumores de coragem ao seu redor. Ele nunca tinha imaginado que aquele pequeno ato de heroísmo poderia resultar em uma união tão forte. As risadas, antes escarnecedoras, agora se transformavam em murmúrios de apoio. O calor do momento enchia a praia, despertando um senso de comunidade há muito adormecido. Valentina, é hora de mostrar que estamos juntos. Se eles quiserem brigar, que venham, mas não vamos nos dividir mais. Carlos declarou, sua voz ecoando em meio à multidão que o apoiava. Todos pareciam concordar. A felicidade de ter salvado uma vida agora parecia o estupim para transformar algo profundo. A gangue percebia que a virada se aproximava. O líder se virou para seus companheiros, mas seus olhares já expressavam dúvidas. As palavras ressoavam na mente deles. Talvez, afinal, não precisássemos de mais violência. A luta não era por domínio, e sim pela esperança. Uma jovem da gangue, movida por algo que não lhe deixava em paz, se aproximou. Olha, podemos não concordar, mas não podemos lutar entre nós quando tantos precisam da ajuda. É hora de nós também mudarmos. O grupo hesitou, um momento breve onde a mudança se fazia presente. Carlos, constantemente ao lado de Valentina, sentiu uma onda de poder passando pelo seu corpo. Era o conforto do apoio mútuo, a certeza de que, juntos, poderiam superar em qualquer desafio. A gangue, antes tão impiedosa, agora estava dividida, alguns prontos para o combate e outros questionando a própria motivação. Este não é o nosso lugar, disse Valentina, olhando nos olhos do líder. A vida é sobre se unir. Se você está aqui só para fazer alguém se sentir menor, então você não pertence a este lugar. Carlos aproveitou a deixa. Precisamos trabalhar juntos, lutar para que todos tenham um espaço onde possam se sentir seguros e valorizados. E aos poucos, vozes de apoio ecoaram por todo o local, ampliando aquela corrente de coragem. O sol começava a se pôr,
tingindo a praia com tons de rosa e laranja, em perfeita harmonia com o que se desenhava na areia. A tensão ainda estava presente, mas algo se havia quebrado. Um novo caminho estava sendo criado, e nele, havia espaço para todos. Carlos olhou para Valentina e, em um sussurro, disse: "Nós conseguimos. Está apenas começando." E foi nesse momento que, em meio a palmas e sussurros, o grupo, antes dividido, começou a se unir. Precisamos lutar por essa praia, esse espaço, essas vidas. Se não formos nós, quem será? Alguém na multidão gritou, e aquela mensagem se espalhou como um fogo que não podia ser apagado. Eles não iriam mais se permitir ser reduzidos a meras vítimas. O clima sombrio começou a se dissipar, dando lugar ao brilho crescente do novo. O líder da gangue, finalmente, olhou ao redor. As vozes que brotavam do grupo eram mais que simples palavras, eram promessas de transformação. Nesse impulso, ele hesitou, contemplando a humanidade que havia diante dele. A comunidade finalmente se uniria em torno de um sonho, um lugar mais seguro, um espaço onde pudessem prosperar juntos. Um por um, os membros da gangue começaram a se afastar, até que restaram só alguns que pareciam ter coragem de se juntar a eles. Carlos pôde perceber que a mudança já tinha começado, não só na praia, mas dentro de cada um. O som das ondas ecoou em seus corações, um lembrete de que, mesmo em meio a lutas, a esperança sempre pode prevalecer. O sol se pôs, mas a luz dentro de cada um deles brilhava mais forte. A verdadeira transformação estava em andamento, e a história deles havia apenas começado. Agora, juntos, enfrentariam tudo: a dor, a tristeza e a busca por um futuro melhor. E nesse instante de união, Dona Marta, observando toda a cena com lágrimas de alegria nos olhos, entendeu que, finalmente, o mundo ao redor dela estava se reescrevendo. O poder da comunidade, do amor e da dignidade se manifestava, e ela poderia finalmente oferecer a Lúcia algo que antes parecia inalcançável: esperança. Essa era a hora de lutar. E, juntos, eles estavam prontos para estabelecer um novo começo. Agora é a sua vez. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem incrível. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final, e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos fazer a diferença.